no item 10 aí do nosso, o item 81 do nosso material didático, na página 91, a igreja dos Nazarenos. Bom, vou falar agora de outra igreja pentecostal, ok? A igreja do Nazareno é uma igreja pentecostal que ela fala o seguinte: não existe histórico de assim, um avivamento na igreja dos Nazarenos. Eles sempre foram pentecostais. Eles faziam parte de igrejas anabatistas que eram chamados de movimento da santidade lá na Inglaterra, tá bom? Desde 1700, 1800, essas igrejas vieram se desenvolvendo e nos Estados Unidos eles vão se organizar numa denominação em 1907, ok? Mas a igreja dos Nazarenos, se você visitar, eu tive alunos da igreja do Nazareno, e eram cristãos, estive na igreja deles, uma igreja maravilhosa, pentecostal, ok? Bom, então, quando nasce essa denominação, porque eu estou dizendo para vocês, todas essas igrejas que estão crescendo e se registrando são resultados daqueles anabatistas que começaram a ter liberdade na Europa depois da Revolução Francesa, começaram, e nos Estados Unidos depois da independência, ou seja, tudo próximo dos anos 1800. Mesmo assim, teve países que demoraram, como Espanha, foi até 1830, a Suécia, que foi até 1858. Então, mas, nesse período agora, por exemplo, 1907, praticamente podemos dizer que não existe perseguição ao cristianismo no mundo. Porque o comunismo ainda não tinha nascido. Quando o comunismo nascer, a história diz, eu vou mostrar para vocês, que eles mataram muitos cristãos, tanto na Rússia quanto na China. Aqueles que não concordaram com o sistema comunista, com o sistema ateu, eles foram martirizados. Tá bom? Mas nesse período aqui ainda não existe. Esse ateísmo vai surgir depois da Primeira Guerra Mundial, que é a Revolução Russa, né? Depois da Revolução Chinesa, do comunismo chinês, na Segunda Guerra Mundial. Ok? Pois bem, então, eu coloquei aí um texto de um historiador falando sobre a Igreja dos Nazarenos, página 91, né? Esse historiador, o título da obra dele é exatamente A História dos Nazarenos e Sua Chegada ao Brasil. Ele diz: a Igreja do Nazareno é uma denominação evangélica fundada entre 1907 e 1908 nos Estados Unidos, a partir de uma fusão de 3 denominações do movimento de santidade. Bom, uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Esse movimento da santidade, como os historiadores descrevem, eram igrejas pentecostais. Eu falei para vocês, 100 anos antes disso, nós vimos um grupo de anabatistas que acabou encontrando com John Wesley no navio, e John Wesley ele deixou ali de ser metodista e passou a ser anabatista. Mas a igreja, né, que ele ficou frequentando foi chamada então de metodista wesleyana. Por quê? Ele largou o protestantismo e, eu vou colocar, aceitou Jesus de verdade, ok? Foi para uma igreja anabatista. E principalmente John Wesley, ele começou a conviver com esses movimentos de santidade, que eram os pentecostais anabatistas, ok? Mas vocês vão ver alguns livros protestantes dizendo que o pentecostalismo ele tem algumas raízes com John Wesley. John Wesley teria gerado isso. Não é verdade. John Wesley ele recebeu o pentecostalismo dos anabatistas, ok? O comentário do historiador prossegue. Então, esse movimento da santidade, ele diz, com heranças wesleyanas, fletcherianas e palmerianas. A Igreja do Nazareno tem atuado com uma perspectiva holística da missão Dei, ou seja, a missão de Deus em mais de 160 países. Holística é algo completo, né? Ok? É algo inteiro. Né? Ele elogiou o trabalho deles. Mas veja que ele fala, esses movimentos da santidade, ok? Incluindo até as igrejas wesleyanas, porque John Wesley ele largou o protestantismo e foi para o anabatismo. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Então todas essas aqui eram igrejas anabatistas
que eles estão dizendo. Foram as igrejas que geraram a igreja do Nazareno. E essa igreja, ela é pentecostal, ela sempre foi pentecostal. Ela sempre foi pentecostal. Não existe uma igreja do Nazareno que não era pentecostal e recebeu o avivamento. Okay? Então essas igrejas, elas estão se organizando agora, mas essas igrejas, elas já existiam. E vocês sabem que nesse período de 1906, 1907, é quando está ocorrendo também aquele avivamento da Rua Azusa. Aquele avivamento, ele é só mais um avivamento, mas não é verdade que ele está começando ali. Tanto que eu contei para vocês a história de William Seymour e mostrei para vocês que ele era obreiro no ano 1890 da Igreja de Deus, que já era pentecostal, ok? Então a Igreja do Nazareno é mais uma dessas igrejas pentecostais que estão começando a se desenvolver por causa da liberdade também, entre aspas. Nós veremos quando a Assembleia de Deus chega aqui no Brasil, as igrejas católicas e até os protestantes, eles criam problema para os cristãos, né? Os primeiros missionários, Daniel Berg e Gunnar Wigre. Bom, então, em 81, a Igreja do Nazareno, ano 1907 da era cristã. Então, o que esse historiador deixou claro? Que essa igreja, ela já era pentecostal e ela traz essa herança do movimento de santidade, que existia há mais de 100 anos. Né? Então, eu estou mostrando uma sequência de pentecostalismo para vocês. O primeiro culto nazareno no Brasil aconteceu no dia 12 de outubro de 1958. Bom, então eles nasceram em 1907 lá nos Estados Unidos e começaram a fazer obra missionária. E em 1958 eles chegaram ao Brasil com 12 pessoas presentes. Após os primeiros anos de trabalho, foi oficialmente organizada a primeira igreja do Nazareno no Brasil, a Igreja do Nazareno Central de Campinas, com sua reunião da junta no dia 22 de agosto de 1962, e recebido como seu primeiro pastor o reverendo Ronald Denton. Ok? Então, essa história da Igreja do Nazareno. Como eu disse para vocês, já era uma igreja pentecostal. O pentecostalismo existia no mundo. Essa história de que o pentecostalismo nasce agora, eu não sei quem surgiu com essa história, mas o pentecostalismo, ele sempre existiu, porque a Igreja de Deus não pode viver sem os seus dons. Só que era proibido ser pentecostal. Era proibido não batizar os recém-nascidos. E as igrejas anabatistas faziam isso. Tá bom? Um documento do ano 1000 da era cristã, eu mostrei para vocês na história da igreja, você pode pegar lá no livro 3, eu mostro esse documento. Um documento do ano 1000 em que a Igreja Católica proibia pentecostalismo em outras igrejas que não fosse ela. Ok?